A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert, e hoje eu tenho o prazer de receber o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Presidente, muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre as nossas atividades. Acho que é sempre importante divulgar o trabalho que a Federação das Indústrias faz aqui para o Estado catarinense. Bom, o presidente Mário, ele é engenheiro civil formado pela UFSC, tem especialização em construção civil pela FURB e também em gestão empresarial pela Universidade da Pensilvânia. Também é empresário e hoje conduz a Fiesc. Mário, conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória da construção civil, chegando nas áreas de gestão e na presidência da Fiesc. Bom, eu optei na decisão de fazer o curso universitário, optei pelo curso de Engenharia Civil, fiz esse curso aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, entrei na universidade em 1974 e consegui completar esse curso nos 5 anos e fiz todas as opções que na época a Universidade Federal oferecia nos cursos de engenharia civil. Então, sou especialista na formação na construção civil, na parte de ferrovias, de portos, aeroportos e estradas, né? Então, foi uma experiência bem interessante, essa convivência na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu tive, assim, uma vivência com a minha família. Meu pai sempre foi um profissional liberal, de forma que sempre me imaginei, assim que formado, logo em seguida também ter o meu próprio negócio. E assim que me formei, eu na época consegui alguns empregos, possibilidade de alguns empregos, optei por Joinville, que aliás é a minha cidade natal, mas voltei simplesmente porque era uma melhor oportunidade de trabalho. E fiquei lá numa construtora por 2 anos e em seguida já fiz a minha própria empresa, e construí vários edifícios. Aí começou a minha vida profissional como empresário também, além de engenheiro civil. E a construção civil sempre foi, engenharia civil sempre foi o desejo, então? Eu acho que assim, as pessoas quando jovem não têm muita noção do que vão fazer, né? Eu pensei em outras possibilidades também, mas acabei optando pelo curso de engenharia civil, que acho um curso interessante, muito satisfeito com a minha formação profissional. Ela me abriu muitas portas, né? E acho que fiz a opção correta. Tinha inicialmente pensado em medicina, depois no direito, mas acabei fazendo engenharia civil. Nós, quando jovens, não temos assim grandes noções do trabalho, ainda falta muita experiência, né? Mas acabei optando pelo curso de engenharia civil e fiquei muito satisfeito com a minha formação e acabei aplicando na atividade profissional os meus conhecimentos de engenharia civil. E aí, começando a tua empresa, como é que foi esse início? Porque pelo currículo aqui ainda tiveram especializações, continuou estudando e empreendendo ao mesmo tempo. Como é que foi lidar? Na verdade, quando você sai da universidade, você tem uma bagagem de conhecimento relevante, evidentemente, mas sai muito imaturo ainda em termos de gestão empresarial, principalmente. Então, todo início de uma empresa é muito difícil e não foi fácil para mim, evidentemente. Nós tivemos assim grandes dificuldades no início. Eu tinha feito uma construtora junto com mais dois empresários. Tivemos grandes dificuldades, mas depois tivemos momentos muito bons. Acho que foi uma época muito interessante. E depois de longo tempo, né, nós acabamos abrindo a sociedade e depois fiz uma empresa só minha, e que hoje está com o meu filho mais velho. Então, acho que fiz assim muita coisa interessante lá em Joinville, principalmente, que foi a minha principal atividade em termos de construção. E espero que esse legado fique também para os meus filhos, que eles possam tocar à frente esse empreendimento que começou de longa data. O senhor estudou também na Pensilvânia. Como é que foi essa experiência fora do país e como que isso até hoje tem reflexo para o senhor? Eu fiz também um curso de especialização em construção civil e depois, como eu falei, a gestão, o curso de engenharia civil é um curso técnico, né, focado na construção civil principalmente, e senti necessidade de fazer um curso de gestão empresarial e fiz
um curso que tinha uma parte nos Estados Unidos e uma parte no Brasil. Foi uma experiência bem interessante, e acho que me deu muita bagagem. Fiz especialização em marketing, eu acho que isso ajuda muito na condução dos negócios, e tive grandes ganhos com essa participação nesse curso de gestão empresarial. Bom, e a partir disso o senhor foi se envolvendo também com associativismo, né? Participou do Sinduscom, participou da ACIG, hoje na Fiesc. Como é que foi essa caminhada também? Não, o associativismo já vem desde da universidade. Eu fui do diretório acadêmico, fui também fundador da minha associação de turma. Assim que me formei, fui para Joinville, logo já me associei também ao Sindicato da Construção, ao Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, depois a Associação Empresarial de Joinville, que fui presidente por 2 mandatos, e também na Federação das Indústrias de Santa Catarina. Então, o associativismo sempre esteve muito presente na minha atividade profissional. Aliás, isso confunde muito com o espírito de Santa Catarina. E acho que esse compartilhamento de conhecimento, essa doação de dedicação das pessoas para as causas comuns, elas são muito importantes. Isso dá um crescimento profissional bem importante. Então, eu tenho isso desde a época de estudante, e acho que é uma opção muito boa da minha vida, em que eu consegui entregar, mas também recebi muito da sociedade. Acho que esse compartilhamento é fundamental para a formação das pessoas. E como é que é estar à frente, né? Porque fazer parte da associação é uma coisa, mas estar à frente, ter outras responsabilidades também. Como é que é para o senhor e como é que para os líderes que estão nos ouvindo e querem seguir o caminho também? Na verdade, eu tenho sempre dito, existe o Mário pessoa física, existe o Mário presidente de uma entidade, né? Você representa uma categoria, seja um setor produtivo, uma representação institucional, e você tem que compartilhar, né, as suas posições com outras pessoas. Então, nem sempre você tem a sua opinião só sua, né? Você tem que expressar o pensamento da maioria. Então, muitas vezes você tem um comportamento, mas você tem que representar a maioria da entidade que você representa. Então, é importante conversar com as pessoas, divulgar, não colocar só as questões pessoais, né? Acho que isso tem que ser evitado. Você pode até colocar na discussão, mas na forma que você transmite o pensamento da entidade, tem que ser o pensamento coletivo, no mínimo da maioria. Acho que isso tem que ser sempre bem debatido. Não podemos ter a personificação da representação de uma entidade. Acho que isso deve ser evitado. O senhor assumiu a presidência da Fiesc em 2018, né? E um dos pilares da gestão realmente é a melhoria de infraestrutura de Santa Catarina. Então, como é que foram os projetos do senhor? Como é que foi esse período a partir da assunção da presidência? O meu envolvimento com a infraestrutura na parte da Federação das Indústrias. Aliás, esse é um tema extremamente caro para Santa Catarina, né? Eu acho que é importante. O Estado precisa melhorar sua infraestrutura, porque isso tem trazido impactos negativos no grande potencial de crescimento que o Estado tem. E quando eu fui convidado a ser primeiro vice-presidente na gestão do presidente Glauco Corte, ele me colocou e me convidou para que eu presidisse a Câmara de Infraestrutura da Fiesc. Talvez até pela minha formação de engenheiro e também como na condição de primeiro vice-presidente da Fiesc, ele me convidou para que eu assumisse essa Câmara dentro da Fiesc, que é uma Câmara muito importante. E aí eu comecei a me envolver com isso e acabei sendo até muito conhecido aqui no Estado, porque defendia essa causa que é tão importante para Santa Catarina. Ali conseguimos fazer um bom trabalho, fizemos bons eventos em Santa Catarina, sempre chamando a atenção das autoridades, da sociedade como um todo, da importância que a infraestrutura tem no desenvolvimento socioeconômico do Estado. E quando fiquei como vice-presidente por 7 anos, e quando assumi então a Federação das Indústrias, também continuei presidindo a Câmara de Infraestrutura, mas depois de tantas atividades que a presidência nos impõe, acabei passando aí a presidência da Câmara de Infraestrutura para o nosso gerente de infraestrutura, que é o Egídio Martorano. Ele hoje preside muito bem, é um profundo conhecedor do tema da Câmara da Infraestrutura. Mas sempre que possível, como disse, é um tema importante para o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina, tenho dado minhas contribuições, participado, procurando entender.
influenciado aí os nossos parlamentares com perguntas, com sugestões, né, com críticas, para que o Estado realmente resolva essa questão que impacta negativamente o nosso desenvolvimento. O senhor também tem priorizado bastante a inovação, a formação técnica, é uma marca bem forte da Fiesc, né? Quais são essas iniciativas, o Observatório da Fiesc também vem bem fortalecido com dados, com técnica, como é que isso melhora o setor como um todo? A indústria de Santa Catarina é uma indústria inovadora, uma indústria que tem procurado sempre estar na vanguarda, né? Isso é uma característica da indústria catarinense. E nesse aspecto, a Federação das Indústrias, nós temos aqui no Estado 3 institutos de inovação que nós incrementamos muito a sua atividade. Só como exemplo, nós conseguimos agora, em 2 anos, nós vamos ter investimento da ordem de 360 milhões de editais que nós ganhamos para os nossos institutos de inovação. Nós temos 3 institutos de inovação aqui no Estado, o Instituto de Manufatura Aditiva, o Instituto de Laser, que estão localizados esses 2 em Joinville, e que prestam um belíssimo trabalho não só para a indústria Santa Catarina e nem brasileira, mas também para a indústria mundial. E depois temos aqui em Florianópolis o Instituto de Inovação em Sistemas Embarcados, que também é um instituto extremamente importante, que tem trazido muitas melhorias para a atividade industrial catarinense e nacional. Então, a questão de inovação ela é fundamental, porque, como eu disse, a indústria catarinense ela é inovadora e a Federação das Indústrias tem condições, através dos seus institutos, do seu conhecimento, ajudar a indústria a se inovarem cada vez mais. O mundo passa por transformações muito profundas, é importante que o Parque Fabril catarinense, como eu disse, sempre foi na vanguarda, permaneça na vanguarda e faz parte, então, essa questão da inovação. Outro tema bem importante que a Fiesc vem trabalhando, e é um desafio para muitos setores, é a questão de logística, né? A Fiesc tem atuado para amenizar alguns entraves, para impulsionar o setor também. Quais são as ações que o senhor vem fazendo e como é que essa área afeta a Fiesc diretamente? A logística é uma componente importante, né, do custo de produção, né? E as pessoas confundem logística com transporte, né? O transporte é uma parte da logística. A logística ela compreende desde o recebimento do insumo até a entrega do produto final. Todo esse processo chama-se logística. Logicamente que a infraestrutura de transporte é uma parte importante. Mas nesse aspecto, além dos institutos de inovação, nós temos os institutos senais de tecnologia. E um dos institutos senais de tecnologia é exatamente no setor logístico, que é na eficiência operacional. Então nós temos pessoas muito bem capacitadas para ajudar as indústrias a melhorar seu esquema logístico. Isso reduz o custo de produção e melhora a competitividade da empresa. Então, o nosso Instituto Senai de Eficiência Operacional, que antigamente chamava Instituto Senai de Logística, é um instituto que pode ajudar muitas empresas na redução do custo pela melhoria da eficiência operacional, melhorando exatamente a logística. Presidente, outro tema que é bem importante, que eu vejo bastante o senhor em missões internacionais, é a questão da internacionalização, né? A Fiesc tem apoiado as empresas para se posicionarem no mercado externo. E essa presença do senhor em diversos países, ela contribui também para auxiliar essas empresas? Contribui bastante. Nós temos aqui em Santa Catarina uma característica importante. O industrial catarinense ele tem no mercado internacional um grande um grande foco de atuação. Nós temos aqui no Estado uma participação no comércio internacional bastante relevante. Somos um Estado até deficitário, que para muitos pode parecer que é uma deficiência de Santa Catarina. Mas isso não é deficiência, bem pelo contrário, isso dá um grande impulso no crescimento do Estado. Nós temos uma cultura empresarial de comércio internacional bastante forte, nós temos uma política fiscal que é adequada para o comércio internacional e nós temos a vantagem de ter 5 bons portos em Santa Catarina, principalmente 2 portos privados, que são os principais portos catarinenses, que é o Porto de Navegantes e o Porto de Itapuá, sendo o Navegantes o segundo porto de movimentação de containers e Itapuá hoje é o 4º, mas provavelmente esse ano passa a ser o 3º porto em movimentação de containers. Santa Catarina movimenta em torno de 21% a 22% de todos os containers do Brasil. E isso dá uma movimentação importante na economia catarinense.
Nós exportamos em torno de US$ 1 bilhão por mês, mas importamos US$ 2,5 bilhões por mês. Então, somos deficitários. Acontece que, pela característica da nossa política fiscal e também pela eficiência dos nossos portos, nós importamos muitos produtos que não são para Santa Catarina, são para outros estados. E acabam deixando toda essa movimentação econômica aqui em Santa Catarina. Então, a nossa corrente de comércio internacional da ordem de US$ 46 bilhões. Só a título de comparação, o estado do Ceará movimenta US$ 6 bilhões, né? Um estado até maior do que Santa Catarina em termos territoriais, em termos de população, mas Santa Catarina tem aqui no comércio internacional um grande vetor de desenvolvimento da economia de Santa Catarina. Presidente, o senhor está de 2018 para cá à frente da Fiesc. A gente citou alguns pontos. Quais seriam alguns outros marcos que o senhor vem trabalhando nessa presidência? Eu diria que um grande trabalho que foi feito na Federação das Indústrias é o setor educacional. Nós temos uma participação importante na formação dos jovens, em termos de educação e também na capacitação profissional. Somente ano passado nós tivemos mais de 360 mil matrículas em Santa Catarina. Então, a rede SESI, que é a maior rede de ensino do Estado, o maior ensino privado do Estado, entrega para a população de Santa Catarina uma educação de altíssima qualidade. Aliás, também nesse aspecto, o SESI teve a nota mais alta dentro do sistema SESI Educação Nacional, que tem uma metodologia disruptiva, que é a STEAM, que é o acrônimo de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemáticas. É um sistema inovador que cativa o estudante, que incentiva o aluno à aprendizagem, diferente da metodologia tradicional, que acaba não sendo mais atrativa para o jovem. E na capacitação profissional também o nosso Senai foi considerado o melhor Senai do Brasil. Então, na questão educacional, nós demos um salto muito significativo no que o sistema S catarinense entrega para a sociedade de Santa Catarina. Acho que esse é um grande trabalho que foi feito. Não é um trabalho da presidência, é um trabalho em equipe que nós estamos trabalhando com todos os nossos profissionais da área educacional para que tenhamos uma entrega de muita qualidade para os jovens e para os profissionais de Santa Catarina. É muito interessante de ver que a gente, quando pensa inicialmente em Fiesc, acaba pensando em construção civil, em indústria de metal, mas na verdade tem educação, tem todas as indústrias estão acopladas, né? Inclusive uma das campanhas desse ano é referente à indústria têxtil, indústria da moda, e é importante também para Santa Catarina, que é um destaque nesse setor, né? Santa Catarina tem a indústria mais diversificada do Brasil. Esse é um ponto positivo. E ela tem uma outra característica. Essa indústria ela está distribuída em todo o estado. Então, o catarinense tem esse espírito empreendedor com vocação industrial. Isso talvez se explique, talvez pela nossa topografia bastante acidentada, né, e que não permite grandes extensões de agricultura e que acabou, então, talvez seja uma explicação levando esse empreendedorismo que é próprio de Santa Catarina, dos catarinenses, levando à atividade industrial. E a nossa indústria, como eu disse, a mais diversificada do Brasil, está distribuída em todo o estado. Engana-se quem pensa que no oeste catarinense só tem produção de proteína animal. Tem uma indústria muito diversificada, uma indústria bastante forte. E nós somos, temos uma boa colocação em termos de Brasil em alguns setores. O setor têxtil, que você falou, têxtil e confecção, nós somos o primeiro colocado no Brasil. Na produção de motores elétricos, na produção de máquinas e equipamentos, estamos muito bem situados. No setor de madeira, enfim, o Estado tem essa diversificação industrial e se destaca a nível nacional. Por conta disso, nós somos um dos estados que tem a maior participação da indústria de manufatura na produção de riqueza. Se você olhar, por exemplo, o estado do Pará, ele tem uma participação importante da atividade industrial na produção de riqueza, mas é uma indústria extrativa, uma indústria que não agrega valor ao que, esse processo e também não gera muito emprego. Diferente de Santa Catarina, nós temos uma indústria de manufatura, uma indústria de transformação. Por conta disso, o estado catarinense, isso é um dado bem relevante, é o estado que tem maior quantidade de dólares por tonelada exportada.
mostrando exatamente que a nossa indústria é uma indústria de agregação de valor e por isso que Santa Catarina tem essa economia mais estável e que é muito dependente da atividade econômica e industrial. A indústria, quando gera um emprego, ela gera mais 1,6 emprego em outros setores. Então, o grande vetor do desenvolvimento do estado catarinense, que, aliás, cresce muito mais do que outros estados, está exatamente nessa opção pela atividade industrial de Santa Catarina. Presidente, estar à frente de uma instituição quando os números são negativos é difícil, mas quando os números são bem positivos, como o senhor vem trazendo, também é difícil, porque manter o padrão é uma responsabilidade, né? Como é que é para o senhor liderar essa cadeia toda? Na verdade, nós trabalhamos muito aí com algumas diretrizes, né? E uma das diretrizes é colocar a nossa Federação da Indústria como uma entidade de referência para outras federações industriais e para outras federações. Esse é um trabalho que nós perseguimos e pela premiação que estamos recebendo, está dando bastante resultado. Mas, assim, a Federação das Indústrias, além de ter, logicamente, a defesa de interesse do setor industrial, ela trabalha muito para a melhoria da condição do cidadão catarinense, né? As nossas preocupações elas perpassam aí não só da atividade industrial, mas do sucesso da sociedade catarinense. Porque nós entendemos que uma indústria, ela para se desenvolver, precisa estar inserida num ambiente que seja favorável. E para isso nós temos que ter uma sociedade segura, uma sociedade em que a saúde das pessoas esteja bem, que a educação seja elevada. Então nós participamos também na busca de melhoria da situação do cidadão catarinense. E essa integração da Fiesc com as outras federações, FETRANSESC, governo e outras entidades, ela é extremamente relevante para que se tenha um discurso único e um mesmo caminho, né? Não, a Federação das Indústrias participa de outras entidades, como o Conselho das Entidades Empresariais, mas certamente que cada federação ela defende o seu ponto de vista, né? E algumas vezes o interesse da indústria não é o interesse do comércio, né? E aí nós temos que ter essa possibilidade de divergir também. Então, evidentemente que todos queremos a melhoria do ambiente institucional, do ambiente do empreendedorismo, mas defendemos sempre o interesse do setor que nós representamos. Mas eu diria assim que na sua grande maioria, né, nós temos interesses comuns e que são compartilhados com outras federações. Nós não queremos ser só o protagonismo só da nossa entidade, nós compartilhamos todas as questões que entendemos ser importantes para o desenvolvimento catarinense. Presidente, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast e eu sempre peço para o nosso convidado para ele deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. E o senhor, eu sei que é referência para muitos empresários também, então eu gostaria de convidá-lo para deixar a sua mensagem. Bom, a minha mensagem é uma mensagem de otimismo. Eu acredito muito no protagonismo e no empreendedorismo do povo catarinense, na qualidade do povo catarinense, no espírito associativista do povo catarinense. Isso me dá essa condição de ter muita confiança aqui no desenvolvimento catarinense. Nós temos alguns problemas aqui em Santa Catarina, foi citado aqui a questão da infraestrutura, acho que isso tem um problema que tem que ser resolvido. Também a questão do saneamento, acho que isso impacta muito Santa Catarina, que tem índices assim, muito vantajosos quando comparamos com outros estados, tem na infraestrutura e também no saneamento um dado que merece uma atenção especial. Mas, mesmo assim, tenho muita confiança no crescimento do estado catarinense. Santa Catarina tem surpreendido pelo seu crescimento e vai continuar assim, dada aí a condição do povo catarinense, de um povo trabalhador, organizado, com espírito associativista. Isso dá essa certeza do crescimento do nosso estado catarinense. Presidente, foi uma honra entrevistá-lo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vindo aqui no nosso estúdio. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou pela sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.